Agora, falando do surgimento da sociologia, né, no sentido, assim, nos primeiros, quem eram, né, os sociólogos clássicos, né? Alguns colocam aí o Augusto Comte no meio, mas basicamente os principais, chamada tríade sociológica é Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Karl Marx estudou ali, ó, principais coisas sobre Karl Marx, né? Então anota aí se tiver, né, precisando aí desse resuminho aí. Principais contribuições dele, né? A ideia do socialismo científico, né, que seria uma forma que a sociedade que o proletariado ia tomar o poder, né, ia se conscientizar da sua força e tomar o poder. A própria ideia da luta de classes, né, do capitalismo como uma forma de exploração socioeconômica, né, uma forma de dominação na qual uma pequena elite burguesa se apropria do trabalho, dos frutos e do resultado do trabalho da grande maioria proletária, trabalhadora assalariada braçal, certo? Isso são e a crítica à filosofia, né? Olha, a filosofia ela é muito desconectada da realidade da maioria da população, então a gente precisa de um conhecimento mais engajado. Né? Então a gente pode dizer que o Marx ele foi um dos primeiros ali a tentar voltar ao conhecimento, né, para solução dos problemas do dia a dia, principalmente da maioria da população. Né? Essa foi uma grande contribuição de Marx. Mostrar a relação de dominação e exploração, né, da maioria por uma elite, né, na estrutura econômica ao longo da história, né, o materialismo histórico, coisa do Karl Marx. Né? Então, tudo isso, mas na época do Karl Marx ainda não tinha, né, não tinha se desenvolvido a sociologia. Né? Ele é o pioneiro nos estudos sociais. E ele tinha uma visão muito crítica do capitalismo, certo? Uma visão dele sobre o capitalismo é que o capitalismo é do mal, um sistema injusto, né? É na verdade, uma evolução dessa história, né? Que vai desde a antiguidade, desde a época da escravidão dos gregos e romanos, né? Até o tempo dele, né? Da exploração de uma elite, né? Da massa por uma elite, né? Egoísta e opressora, né? Para ele se resumir a isso. Daí depois vem o Durkheim, né? O pai da sociologia. O Durkheim, além de estabelecer, né, falar assim, olha, regras do método sociológico, olha, método, veja bem, né? Então, por que a sociologia é considerada um estudo científico da sociedade? Porque ele vai ter métodos. E o Durkheim vai ser um dos que vai estabelecer aí, né, uma diretriz, né? Assim, ó, métodos para estudo sociológico é mais ou menos assim. Então, a gente pode estudar de forma mais científica a sociedade, sim. Não precisa só ficar especulando filosoficamente, etc. Né? Então, o Durkheim, ó, pai né, o fundador do método sociológico, estudou os fatos sociais. Os fatos sociais são aqueles, para eles, coisas que têm, né, se estendem a todos, né, são coercitivos, né, e vêm da sociedade, do meio para o indivíduo. Então, os fatos sociais são o que molda o indivíduo. Né? Se você quiser, né, dê uma olhadinha no que são, né, os fatos sociais, uma olhada mais detalhada aí, né, para você entender bem, mas seria basicamente assim, isso é por isso que a gente fala, né, que para o Durkheim, o homem é basicamente produto do meio, né? O homem é simplesmente, o homem nasce lá e ele é moldado pelo meio. E a forma é os fatos sociais e as instituições sociais. Ele também estuda muito essa questão dos fatos sociais, né, das instituições, quer dizer, né, como também lugares onde o indivíduo é moldado para servir ali para a sociedade. Tá? Que mais? O Durkheim tem uns conceitos dele de solidariedade mecânica, né, que é nas sociedades mais tradicionais, né, que os papéis são bem definidos. Os mais novos vão lá, né, espantar os passarinhos da plantação. Os homens vão plantar, as mulheres vão colher e cozinhar, sabe? Na tribo, né? A mulher, né? Você vê lá daquela propaganda lá que as mulheres mergulham para lavar a mandioca, o homem caça, né? E a mulher fica com o trabalho duro de descascar a mandioca no sentido literal, descascar a mandioca mesmo, e lavar e cozinhar e fazer tudo mais, né?
Essa divisão, para ele chamava de solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica, que é o quê? É essa relação, as relações de trabalho, né? Numa sociedade industrializada mais complexa, né? Como a que a gente tem hoje. Então, que nós temos assim, temos vários papéis sociais diferentes, né? Por exemplo, eu posso estar aqui hoje dando aula, amanhã eu estou trabalhando ali em outra instituição, né? Assim, com outra, fazendo outras, desenvolvendo outras atividades, né? Pesquisa, trabalhar para o governo, né? Então, assim, as coisas vão mudando, né? Assim que funciona a solidariedade, né, orgânica. Então, basicamente, né, ele também estuda ele mostra essa diferença entre as sociedades agrárias tradicionais e as sociedades industriais, né, mais complexas, né, mais, digamos assim, mais complexas mesmo, né, essa é a palavra, tá? E ele é bastante determinista, então. Outra coisa a se memorizar, tá? Max Weber agora. Max Weber, de todos esses, ele é o mais novo, né? E ele tem uma visão menos determinista. Ele considera que o homem é, sim, muito moldado pelo meio, né? Assim, o homem é muito influenciado pelo externo, muito determinado pelo externo, mas não completamente. Os indivíduos eles vão modificando o meio com as suas ações sociais, né? Aí aquele conceitinho lá bem conhecido do Max Weber de ação social. Ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional, ação afetiva, né? Então, ó, Max Weber, para ficar bem assim resumidinho, Max Weber. Sociologia compreensiva, né? Então a gente tem que estudar, compreender as pessoas. Menos determinista que Max Weber, essa ideia da sociologia compreensiva é justamente isso. O Weber falava assim, Max Weber é menos determinista do que Emile Durkheim. Max Weber falava, olha, o Durkheim, beleza, os fatos sociais importantes, sim, mas assim, ele deixa de ver o indivíduo com seu potencial transformador. Né? O Durkheim ele já estuda e pá, joga lá, ó, é assim, né? Ele chega nas conclusões e é assim, né? Então, para o Weber e sua sociologia compreensiva, a gente precisa primeiro ver as ações, né? Compreender, né? E antes de criar fórmulas, né, para definir como é o indivíduo e como ele é moldado, a gente vê, né? E tentar compreender através das ações desse indivíduo. Aí, e de sua influência, a influência das ações do indivíduo no meio. Aí sim a gente pode tirar nossas conclusões, né? Então Max Weber era menos determinista que Durkheim, tá? Max Weber não tinha uma visão tão pessimista do capitalismo quanto Karl Marx. Weber percebeu o capitalismo mais como uma transformação, assim, uma consequência da Revolução Industrial e da Revolução Científica. Né? Então, assim, olha, a burocracia, os padrões de organização, né? O capitalismo ele é uma racionalização dos meios de produção. Né? E dá vida, e consequentemente a sociedade se organiza a partir disso. Né? Então o Weber ele tem uma noção do capitalismo, não, o capitalismo sim, ele tudo bem, ele tem os seus problemas, né? A desigualdade econômica, tudo bem. Mas ele é mais do que isso, ele não é só um sistema de exploração como Karl Marx diz que era. Né? O que ele vê então que era? Olha, é uma nova forma de controlar a produção. A gente sempre teve acúmulo de riqueza. Né? Nas sociedades mais antigas já existia uma certa forma de acúmulo de riqueza. Né? Em várias, pensa, nas primeiras civilizações, lá no Egito Antigo, isso era até pior, talvez, do que era hoje. Né? O faraó, o povo tinha praticamente, eles eram os donos da produção, eles só emprestavam, né? Deixavam o resto da população usufruir um pouco daquilo que eles mesmos produziam. Então não é só o capitalismo que gera esse problema de desigualdade, de apropriação do trabalho da maioria por uma minoria. Né? Então, para o Max Weber, né, existem algumas outras coisas bem importantes, né, sobre o Max Weber, mas só para finalizar, né, assim, o que são os principais pontos, né, que
a título de comparação entre esses três pensadores, né, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, o Max Weber era menos determinista que Durkheim, ele tinha uma visão menos pessimista do capitalismo do que Karl Marx, ele estudava o capitalismo mais como uma forma de organização, de racionalização, não só como uma forma de exploração, tá? E é isso que é a sociologia compreensiva do Marx, ou do Marx não, desculpa, do Max, né? Porque Karl Marx e Max Weber, não é do Marx, é do Max, né? O Max Weber, então, né, menos determinista, menos determinista que Durkheim, menos pessimista que Karl Marx, né, e mais compreensivo que ambos. É a sociologia compreensiva dele, tá? Que busca compreender o indivíduo e sua forma de transformar o meio também, né, através das ações sociais. Então, assim, basicamente, né, esses seriam os principais pontos aí para a gente relacionar o que é conhecido como tríade sociológica, né? O Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, né? Basicamente, assim, esses, né, são, ao meu ver, né, tem algumas outras coisas aí sobre o Max Weber, sobre o Karl Marx também, né? Na verdade, se a gente aprofundar, tem muito mais do que cada um falou e que eles discordaram entre si. Mas basicamente, né, vamos memorizar isso aí por hora, tá bom?